Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbio, capítulo número 25, versículo de número 28. Na nossa vida cristã, é muito importante que nós tenhamos autocontrole. Algumas traduções da Bíblia, como por exemplo a Bíblia King James atualizada, ela já traz diretamente esse termo, autocontrole. O ser humano, ele não pode ser, especialmente o cristão, ele não pode ser apenas emocional, levado e guiado pelas suas emoções, porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Muitas vezes as pessoas que são guiadas pelas suas emoções, elas falam coisas a qual não deveriam ter falado por causa do calor do momento. Elas são levadas pela intensidade daquilo que estão vivendo, a situação daquilo que estão vivendo. E como elas não usam do seu raciocínio e do seu intelecto, não param para pensar antes de proferir alguma palavra, elas acabam dizendo coisas ou fazendo coisas que futuramente vão trazer consequências ruins para a sua vida. Deus nos deu raciocínio. Deus fez com que o ser humano fosse o único ser criado por Ele, dos que vivem aqui na Terra, capaz de raciocinar, de pensar, de analisar uma situação para então tomar uma decisão. E nós temos que proceder dessa forma. Muitas vezes, por causa de uma palavra falada em momento inoportuno, sobre uma situação a qual nós deveríamos ter nos calado, nós vamos ter consequências ruins por muito tempo das nossas vidas. O próprio livro de Tiago, ele ordena, ele ensina, ele aconselha que nós venhamos a ter o controle e a resfriar a nossa própria língua. Por quê? Porque a maioria dos problemas que acontecem nos dias de hoje são porque pessoas não dominam as suas próprias palavras, falam aquilo que lhes vem à cabeça, falam aquilo que vem no seu coração instantaneamente e depois, ao longo do tempo, elas vão colhendo exatamente os frutos de uma palavra falada em tempo inoportuno. Por isso, nós devemos pensar antes de agir, pensar antes de falar. O termo que o escritor de Provérbios usa é muito interessante, porque ele diz, como uma cidade com os muros derrubados. O que é uma cidade com os muros derrubados? É uma cidade que está indefesa, é uma cidade que não tem defesa, a qual os inimigos podem entrar e sair com facilidade, podem prejudicar os que ali estão, de maneira a qual não há como ela se defender, porque os muros são justamente uma defesa principal de uma grande cidade naquela época. Assim também é a nossa vida. Se nós somos pessoas emocionais que não sabemos nos controlar diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, ou até mesmo diante dos momentos bons, possivelmente nós vamos enfrentar uma queda em algum momento da nossa vida, porque sem autocontrole, o ser humano sempre vai se portar da forma errada. Nós temos a Bíblia Sagrada, a qual é a palavra de Deus, e nos orienta por muitas e muitas vezes a sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Nós temos dentro da palavra de Deus o exemplo de muitos homens que antes de tomar uma decisão, primeiro consultaram a Deus em oração, pensaram, chamaram seus conselheiros. Um rei antes de ir para a guerra, ele chamava os seus conselheiros, se assentava com eles, discutia aquela situação para então tomar uma decisão. Os apóstolos, da mesma forma, após o momento que Jesus Cristo já havia subido aos céus, as decisões principais que eles iam tomar eram tomadas entre eles, para que nenhuma decisão fosse impensada. A própria Bíblia também diz para muitas vezes irarmos, mas não pecarmos. Não que a Bíblia nos mande sentir a ira, mas a ira muitas vezes é o sentimento natural que vem no ser humano diante de uma situação ruim. Porém, mesmo diante da ira, de quando nosso coração é tomado pela tristeza ou pelo desconforto com algo, a Bíblia nos diz que nós não devemos dar lugar ao pecado. E qual é a única maneira de não darmos lugar ao pecado quando um sentimento ruim está agindo em nossa vida? É nos controlando, é tendo o autocontrole que a Bíblia ensina, porque através do autocontrole nós vamos sempre agir de forma racional, e quem age de forma racional sempre vai agir de forma prudente, vai consultar a Deus, vai orar, vai estudar a palavra, vai pensar, vai consultar pessoas que têm mais experiência e nunca vai falar aquilo que lhe vem à cabeça instantaneamente e nem vai fazer aquilo instantaneamente que o seu coração manda. Não vai agir por emoção, não vai agir ali por impulso.
O cristão não pode ser alguém que age por impulso, porque isso pode trazer problemas sérios para a sua vida depois. Então vamos continuar seguindo, aprendendo da palavra de Deus e em nome de Jesus Cristo sendo pessoas que sabem se controlar, sabem se portar diante das diversidades, dos problemas, dos momentos a qual nós somos afrontados, porque quando nós aprendemos a nos portar diante das dificuldades, nós somos comparados, segundo o que a Bíblia nos ensina, com pessoas que são prudentes, com pessoas sábias, com os justos listados pela Bíblia Sagrada. Então vamos nos portar desta forma. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.